Então, vejam, foi uma sequência de ocorrências, assim, que é o que acontece nas nossas vidas, né, que acabam, nos direcionando para algumas questões. Eu já havia retornado aqui para o Espírito Santo e pretendendo fazer alguma coisa, quando comecei a buscar de novo algum projeto com a União Europeia, pela minha experiência lá, principalmente na Alemanha. E aí houve uma abertura, um edital grande que considerava instituições da Europa e da América Latina, e eu cito isso de novo porque o ano que vem deve ter algo similar, não específico para a América Latina, mas bem aberto e bem amplo, né, New Horizon da União Europeia, que a gente está esperando alguma coisa boa que venha de lá também. E nessa oportunidade, eu comecei a desenvolver um projeto aqui no Brasil e com o Espírito Santo, com o Rio Grande do Sul, de um protótipo para fazer da segunda opinião em ultrassonografia à distância. E o projeto caminhou muito bem, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre foi muito ativa também, e o Hospital Universitário aqui da UFES também, e isso caminhou de tal forma que o Ministério da Ciência e Tecnologia, através da RNP, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, me consultou sobre a possibilidade de iniciarmos um projeto em telemedicina no país. É, eu nem consegui acreditar no momento, né? Porque ninguém estava falando ainda sobre isso, eram pouquíssimos, né? E surgiu esse projeto, nós começamos a estruturar lá em 2004, estabelecemos as linhas gerais em 2005 e iniciamos em 2006 para implantação de 19 unidades. Uma delas, a unidade RUT de telemedicina na Unifesp, né? E ali conheci também o Paulo Lopes, que hoje trabalha conosco direto na rede universitária de telemedicina também. E eram 19, mas isso andou tão bem, logo no primeiro ano, nós conseguimos inaugurar 3 unidades, fizemos a integração, né, em 2007, com o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, que estava sendo lançado pelo Ministério da Saúde, a RUT pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, né, os seus recursos. Já em 2008, nós começamos a lançar os Special Interest Groups, né, os grupos de interesse especial, que aí começaram a dar um pouco mais essa noção de rede de colaboração. Tá? Então, foi a partir dos grupos de interesse, e, de novo, a Unifesp foi e continua sendo a líder na coordenação desses grupos de interesse especial. Deve ser bem uns 15 grupos, de um total de 55 no país, na RUT, que são coordenados pela Unifesp, né? E continuamos inaugurando as unidades. Logo em 2008 já veio uma nova leva com mais 45 instituições a terem também as suas unidades de telemedicina, e aí foi indo, foi um avanço importante. Em 2013, né, bom, em 2011, o Ministério da Saúde integra-se ao Programa Interministerial da RNP, contribuindo, então, ainda mais para essa integração da RUT, das unidades RUT, com os núcleos do Telesaúde. Já em 2013, nós começamos a experimentar captação, transmissão e visualização de cirurgias em ultra alta definição, umas até em ultra alta definição e 3D, né? E por aí vai. Foi. Só que aí o recurso começou a falhar, né? E aí nós não conseguimos dar um grande salto mais, que era o nosso interesse, né? E continuamos aumentando a quantidade, mais 75 hospitais se associaram. Em 2017, nós conseguimos aprovar a estratégia de telesaúde para os países de língua portuguesa, foi criado um GT, um grupo de trabalho permanente de telemedicina da Comissão dos Países de Língua Portuguesa, continuamos caminhando, enfim, toda essa movimentação no Brasil
né? Isso deu uma estrutura e, de fato, esse programa ele foi pensado como um programa estruturante para a telemedicina no Brasil. Sorte, né, que já lá em 2004 e 2005, o governo federal já estava pensando e alocando recursos em todos esses hospitais universitários e de ensino. Hoje já são, como vocês veem aqui, em 2020, 140 unidades e hospitais conectados. Já a Organização Mundial da Saúde, no ano passado, já começou a citar a RUT como um exemplo, né, de redes de colaboração na sua publicação de plataforma digital. Houve com a pandemia, houve um maior interesse, né, espalhado mesmo, e a América Latina resolveu incorporar esses conceitos de rede de colaboração, e nós lançamos já a Rute Chile em março desse ano. Então, essas questões de redes de colaboração são tem um valor muito grande, né, agregado, porque isso permite essa integração dos pesquisadores e também dos pesquisadores com as unidades básicas de saúde, com todas as instituições, e daí eu passei a olhar um pouco melhor essa questão dos objetivos sustentáveis, né, de desenvolvimento sustentável, né? Então, nós já conseguimos, não só com a RUT, mas com a RNP, né, com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, já contribuir com alguns desses objetivos de desenvolvimento sustentável. O ano passado, o Ministério da Saúde entendeu que várias unidades básicas de saúde ainda não estavam bem conectadas, então temos um grande projeto com a RNP, e das 45 mil unidades básicas de saúde da família, se supunha que 15 mil aproximadamente não estavam bem conectadas, mas, de fato, 8 mil já estão, sim, bem conectadas, mas não tem tanta aquela cultura, aquela experiência para estar lidando com conectividade e com participação em redes de colaboração, e nem com, de fato, com envio das informações necessárias. Portanto, dessas 8 mil, né, que ainda faltavam conectar, 1.500 já estão conectadas e ainda faltam 6 mil a serem conectadas. Ou seja, essa é uma posição muito importante, porque quando chegarmos nesse total e passarmos por uma fase, porque ainda não foi possível a gente tratar de fato de redes de colaboração e começar a motivar e a conscientizar todas essas unidades básicas do que elas já podem e já deveriam estar fazendo. E eu tentei, mas isso ainda não caminhou. Caminhou pelo lado da conectividade. Então, ainda tem que esperar um pouco mais para que essa consciência de utilização de redes de colaboração seja melhor compreendida e possa caminhar. Então, aqui só mais um exemplo, quer dizer, na primeira fase, foram 19 hospitais universitários e de ensino, na segunda fase, mais 45, e na terceira, mais 75. Isso com recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, criando essas unidades, de tal forma que 140 hospitais universitários de ensino hoje estão capacitados, né, têm unidades e podem prestar esses serviços, tanto de capacitação à distância, recomendações, como telediagnóstico, como... É claro que algumas muito mais avançadas do que outras, né? Então, foi muito bom ouvir o professor Carlos Carvalho sobre essas ações em Rondônia e na Paraíba, porque agora isso está cada vez se ampliando mais, né? E a gente espera, então, que o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, que exerceu uma função muito importante de estruturação dessa base de integração nos estados, prossiga
isso é uma base instalada muito importante, já chegando numa quantidade de municípios enorme. Em 20 minutos não vai dar para a gente abordar, né, tudo o que se quer, mas nas próximas entrarei em mais detalhes. E a Universidade Aberta do SUS também, né, chegando com capacitação aí em mais de 2 milhões já de usuários. E só para dar um exemplo, né, dos grupos de interesse especial, apenas as instituições de ensino superior e pesquisa, portanto, membros da RUT, podem criar novos SIGs, mas qualquer instituição de saúde pode participar dessas sessões e você vê, nós temos, em média, 3, 4 sessões todo dia, né, desses grupos que são fantásticos. Esses professores, agora o Saúde de Criança e Adolescente, aqui como exemplo, já completou a sua centésima, trigésima sessão virtual, com muitos ganhos, muitas publicações nacionais e internacionais, eventos internacionais, uma articulação muito forte e integrando assuntos que são de interesse nacional e internacional. Agora, recentemente, foi criado o de nutrição clínica e hospitalar, pelo Hospital Universitário do campus de Lagarto, em Sergipe. Então, essas ações agora, então, com a pandemia, começaram a ganhar um avanço muito maior, né? Como eu citei rapidamente no início, nós assinamos um acordo com a Rede Clara, que é a conexão latino-americana de redes acadêmicas, redes avançadas na América Latina, que conecta todas as redes acadêmicas da América Latina e América Central e Caribe. E assinamos esse acordo, então, Brasil, México, Colômbia, Chile e Equador, e o Chile já inaugurou a Rute Chile, né, com as 4 maiores universidades do país, e temos feito várias reuniões para que entendam como é esse procedimento e quais serão os procedimentos e requisitos melhor adotados para essa prática de redes colaborativas também no Chile, mas expandindo isso para essa versão América Latina entre as redes acadêmicas em saúde, né? Agora, nós estamos nessa situação, né, de pandemia e houve, então, uma melhor compreensão de todas as profissões da saúde. Nós estamos trabalhando forte agora com vários conselhos federais das profissões da saúde, justamente para que recomendações, né, adequadas sejam feitas para a geração de uma nova legislação nacional, mas talvez até principalmente estabelecer políticas públicas para que o SUS possa melhor se aproveitar dessa situação. E isso só vai se expandir pelo país inteiro, como o exemplo do professor Carlos Carvalho veio a demonstrar, quando todos estiverem conectados, bem conectados, houver essa consciência e, portanto, houver essa política pública de apoio ao SUS em todos esses itens, cyberinfraestrutura, interoperabilidade, sempre capacitação de recursos humanos, que nós estamos nos ocupando de um próximo, e governança, capacitando todo mundo. Aqui apenas o exemplo da citação da RUT pela Organização Mundial da Saúde, né, nessa última publicação de 2020 sobre a plataforma de saúde digital. E é importante também a preocupação da Organização Mundial da Saúde com a transformação digital, né, no mundo inteiro. E é importante essas roundtables com a academia para que a academia possa colocar o dedo no suspiro, né, e dizer exatamente, dentro dos seus domínios de conhecimento, né, que são os mais amplos possíveis, né, estabelecer o
como poderá ser, né? Quais são os melhores passos a serem tomadas, mas já a preocupação também da Organização Mundial da Saúde com redes de redes, né? Então, daí essa nossa continuidade nesses passos. O Brasil está bem estruturado no que diz respeito à estratégia de saúde digital para o Brasil. O DataSUS, nesse documento, ele considera todos os requisitos importantes para a governança, comunicação, recursos humanos, infraestrutura. Então, é um trabalho muito bem feito, seguindo todas as recomendações também da Organização Mundial da Saúde e criando a Rede Nacional de Dados em Saúde, né? Com um módulo específico para a telemedicina e a telesaúde, o que vai beneficiar todas as empresas e todos os institutos que vão trocar dados com o SUS. Outro ponto importante agora para nós também, agora dia 1º foi lançado, inclusive, pelo ministro da Ciência e Tecnologia em Portugal, esse novo cabo submarino que foi ligado no meio do oceano, vindo de Portugal e indo do Brasil por Fortaleza. Building Europe Link to Latin America, e naturalmente que nós já estamos pensando num Bela Saúde, integrando as instituições de saúde na América Latina e na Europa. Né? Isso é um passo importante, vindo agora, então, com o New Horizon aí de 2022, 2028. Aqui a estratégia de telesaúde aprovada pela CPLP, tem um novo cabo submarino também, primeiro cabo submarino ligando a África às Américas, que liga, de novo, Fortaleza, que pela situação geográfica transformou-se num hub natural, ligando a Luanda, né, que ainda, infelizmente, não tem um programa nacional de telesaúde, mas com essa estratégia, Portugal, Brasil e Cabo Verde já têm há algum tempo, né, o seu programa nacional, e em 2018, Moçambique, o Ministério de Saúde de Moçambique lançou o programa nacional, e nós vemos conversando e discutindo e trocando informações entre esses países, e isso vai aumentar. Foi lançado um novo SIG agora, que é o SIG de citopatologia, que esse já foi aprovado pelo grupo de trabalho da CPLP. Logo no início da pandemia, o ano passado, nós lançamos o SIG Covid e tivemos participação de representantes, palestrantes de mais de 14 estados, mais de 14 países do mundo, incluindo Estados Unidos, China, França, Israel, Rússia, Argentina, vários, Noruega, enfim. E com isso, né, uma formação online ali de milhares de profissionais da saúde, quando essa questão ainda estava muito inicial, né? Então foi muito importante. Nós mantemos agora não semanal, mas sessões mensais, né? Foi criado o SIG Universitários da Saúde também, para a gente ir chegando nos universitários, né? Isso ainda é um passo complicado, mas aos poucos nós vamos chegando. Então, era o que eu queria apresentar nesse primeiro momento, né? Sobre essa construção de redes de colaboração, sendo que a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, ela já contribui, né? Porque nós criamos também, com o apoio do MCTI, a Rede de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Nutrisam, contribuindo por Fome Zero, por boa saúde, educação de qualidade, igualdade de gênero, porque tem algumas ações aqui de mulheres na computação sendo apoiada, e naturalmente, né, infraestrutura, redução das desigualdades, né, as comunidades sustentáveis, porque nós temos redes, são 800 municípios que já têm redes avançadas chegando por conta dos campi avançados, e 39 cidades no país que já têm redes comunitárias de ensino e pesquisa, anéis de fibra ótica, e para isso foram necessárias inúmeras parcerias para alcançar esses resultados. Eu acho que era isso a apresentar e estamos à disposição. Muito obrigado.